Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Ajuda para as Reuniões. Tudo bem com vocês, queridos irmãos? Esperamos que sim. Neste vídeo, estaremos disponibilizando a reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 15 a 21 de julho. De maneira resumida, vamos analisar e preparar as partes principais desta reunião, que são aquelas por perguntas e respostas, onde podemos dar nossos valiosos comentários. Iniciando, vamos preparar as joias espirituais que nesta semana se encontram na leitura dos Salmos 63 a 65. Passando para a sessão Nossa Vida Cristã, nós vamos ter um discurso muito importante com o tema Como mostramos que amamos a Deus? Neste discurso, temos 3 perguntas com base num vídeo para responder. Inclusive, este vídeo ele passou no congresso do ano de 2019. Veremos que respostas práticas podemos comentar também nesta parte. Finalizando no estudo bíblico de congregação, vamos estar concluindo o capítulo 12 do livro de Testemunho Cabal sobre o Reino de Deus, especificamente os parágrafos 14 a 20. Então veremos as respostas-chave desse estudo para comentarmos e encorajarmos outros irmãos. E incentivamos aqueles que não forem inscritos, se inscrevam no nosso canal, deixem um gostei, um comentário, compartilhem nossos vídeos e torne-se membro do canal. Essa opção, além de ajudar o nosso canal a crescer, também na produção e elaboração desse vídeo, faz também com que esse vídeo que te ajudou ajude outros irmãos também que acompanham o canal. Vamos iniciar a nossa reunião Vida e Ministério Cristão. E para a primeira pergunta, temos como base o Salmo 64, verso 3, que diz: Eles afiam a língua como uma espada, apontam como flechas palavras cruéis. Vejam a pergunta. Como esse texto nos lembra que é importante falar de modo positivo? Esse verso nos lembra que é muito fácil identificar as falhas de outra pessoa e derrubá-las com observações e palavras desencorajadoras. Afinal, todos somos imperfeitos e pecadores. Portanto, ao invés disso, devemos sempre usar nossa língua para edificar outros, dando a todos, se possível, o encorajamento e revigoramento espiritual. Muito bem. Agora passando para a leitura completa dos Salmos 63 a 65, joias espirituais você encontrou na leitura da Bíblia desta semana. E uma primeira joia podemos encontrar logo aqui no verso 1 do Salmo 63, que diz: Ó Deus, Tu és o meu Deus, continuo a Tua procura. Estou sedento de Ti, estou fraco de tanto ansiar por Ti numa terra seca e esgotada, onde não há água. Salmo 63, verso 1, a lição. Notamos aqui que Davi tinha plena certeza que se não deixasse de procurar a Jeová, mesmo passando por dificuldades na vida, Jeová iria fortalecê-lo e revigorar a sua vida. Isso nos ensina a importância de também hoje jamais abandonarmos a Jeová e deixarmos de procurá-lo em meio de dificuldades. Assim como Davi, devemos sempre perseverar e continuar fazendo a sua vontade, mesmo em terras secas e esgotadas. Desta forma, Jeová sempre estará conosco e nos dará o revigoramento que precisamos. Agora, continuando ainda no Salmo 63, vejam o que diz o verso 3. O teu amor leal é melhor do que a vida, por isso meus lábios te glorificarão. A lição. Observamos neste verso que a benevolência de Deus é melhor do que a vida, porque de fato, sem ela a nossa vida não tem significado nem objetivo. Por isso, como lição, é muito importante e sábio da nossa parte sempre cultivarmos nossa amizade com Jeová. Passando agora para o verso 5, ainda no Salmo 63, diz assim: Estou satisfeito com a melhor parte, a mais seleta. Por isso minha boca te louvará com lábios alegres. Salmo 63, verso 5, a lição. Esse texto nos ensina que quando somos gratos por tudo que Jeová faz por nós,
através de seu amor leal, nós temos verdadeira alegria e satisfação. Agora, ainda no Salmo 63, vejam o que diz o verso 6. Podemos encontrar outra joia espiritual. Eu me lembro de ti quando estou deitado, medito em ti durante as vigílias da noite. Vejam que interessante a lição. Sem dúvidas, este verso nos mostra que o período da noite, calmo e sem distração, pode ser uma excelente ocasião para meditarmos em tudo o que aprendemos de Jeová. Mas além disso, essa determinação e exemplo do salmista nos ensina a importância de não apenas aprendermos de Jeová, mas meditarmos no que aprendemos. Desta forma, vamos nos achegar ainda mais a Jeová e nossa fé e gratidão por ele vão sempre aumentar. Agora passando para o Salmo 64, vejam o que diz o verso 4. E de seus esconderijos atiram no inocente, atiram contra ele de repente, sem temor. Salmo 64, verso 4 é a lição. Esse verso nos deixa claro que a tagarelice prejudicial pode manchar o bom nome de uma pessoa inocente. Portanto, como lição, nunca devemos dar ouvidos nem espalhar tal tipo de conversa. Ao contrário, devemos filtrar o que ouvimos e sempre usar nossa língua para edificar e, se possível, compartilhar as qualidades e pontos positivos do nosso próximo. Desta forma, assim como Jesus, as pessoas vão sempre se sentir atraídas à verdade e ao Deus que servimos. Então vejam que interessante o tema deste discurso. Como mostramos que amamos a Deus? Vamos ler a fonte de matéria. Jeová é cheio de amor leal. A expressão amor leal se refere ao amor que é motivado por comprometimento, integridade, lealdade e profundo apego. É verdade que Jeová mostra amor aos humanos em geral, mas a expressão amor leal descreve o amor que ele tem apenas pelos seus servos, ou seja, aqueles que têm uma amizade achegada com ele. Podemos mostrar que valorizamos o amor leal de Jeová por também mostrar amor a ele. Como? Obedecendo aos seus mandamentos, incluindo o de fazer discípulos. Agora temos o vídeo para assistir. É importante que os irmãos assistam o vídeo para entender as perguntas e as respostas. Inclusive, este vídeo passou no nosso congresso do ano de 2019. O tema é No Ministério Mostre Amor que Nunca Acaba. Então, após os irmãos assistirem este vídeo, vejam as perguntas. A primeira: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas quando estamos cansados? Resposta: conforme vimos no vídeo, o amor nos ajuda a entender o que está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 3, onde diz que os mandamentos de Jeová não são pesados. Então, desta forma, assim como o irmão, mesmo talvez cansados, vamos nos esforçar e pedir sempre a ajuda de Jeová para pregar as boas novas. A segunda pergunta: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas quando enfrentamos oposição? O amor nos ajuda a entender que a verdade muda a vida das pessoas. Então, por mais que talvez muitas pessoas no nosso território se oponham a nós hoje, um dia as circunstâncias podem mudar. E devido a algum acontecimento, elas podem nos dar atenção e aceitar a verdade. Por isso devemos continuar pregando. A terceira pergunta: como o amor pode nos ajudar a pregar as boas novas durante nossas atividades do dia a dia? Resposta: o amor nos ajuda a ser observadores e analisar as necessidades de cada pessoa. Mesmo que talvez elas não demonstrem tanto interesse numa primeira conversa, como no caso da jovem do vídeo, não devemos subestimar o poder da palavra de Jeová. Afinal, só Jeová sabe o coração de cada um. Então, devemos sempre fazer a nossa parte. Então, de novo, o tema do capítulo 12 é falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Vamos para a pergunta do parágrafo 14 a 16, uma só pergunta. Que outras duas lições podemos aprender das palavras de Paulo e Barnabé aos habitantes de Listra? Outra lição é que Paulo e Barnabé eram flexíveis.
Diferentemente dos judeus e prosélitos em Icônio, os habitantes de Listra tinham pouco ou nenhum conhecimento das Escrituras ou dos tratos de Deus com a nação de Israel, mas faziam parte de uma comunidade agrícola. Então, os missionários usaram esse ponto em comum ao raciocinar com elas. Uma outra lição é que, apesar de nossos melhores esforços, às vezes a semente que plantamos é arrancada ou cai em solo rochoso. Se isso acontecer, não devemos desanimar, afinal, cada pessoa com quem falamos sobre a palavra de Deus prestará contas de si mesmo a Deus. Último subtítulo do estudo: E os entregaram aos cuidados de Jeová, com base em Atos capítulo 14, versículos 20 a 28. Pergunta do parágrafo 17. Depois de deixar Derbe, aonde Paulo e Barnabé foram e por quê? Depois de fazerem em Derbe um bom número de discípulos, em vez de pegar o caminho mais curto para Antioquia da Síria, que servia como uma espécie de base para suas atividades, eles voltaram a Listra, Icônio, Antioquia da Pisídia. Eles fizeram isso porque tinham como objetivo fortalecer os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé. Muito bem, agora o parágrafo 18. O que está envolvido na designação de anciãos? Antes de fazer uma recomendação de designação, o corpo de anciãos local analisa com oração se o irmão em consideração satisfaz os requisitos bíblicos. O tempo em que a pessoa já está na verdade não é o principal requisito. Em vez disso, a maneira de falar, a conduta e a reputação da pessoa dão evidência de até que ponto o Espírito Santo opera em sua vida. Satisfazer os requisitos bíblicos para os superintendentes é o que determina se ele se qualifica para servir como pastor do rebanho. Além disso, o superintendente de circuito tem a responsabilidade de fazer essas designações. Muito bem, então agora o parágrafo 19. Por que os anciãos prestarão contas e como imitam a Paulo e Barnabé? Resposta: os anciãos prestarão contas a Deus pelo modo como cuidam da congregação. E assim como Paulo e Barnabé, eles atualmente tomam a frente na obra de pregação, fortalecem seus companheiros de adoração por meio de palavras e estão dispostos a colocar as necessidades da congregação à frente de seus interesses pessoais. Parágrafo 20. Como nos beneficiamos de ler relatórios sobre o trabalho fiel de nossos irmãos? Ler sobre o trabalho fiel de nossos irmãos cristãos e ver como Jeová abençoou seus esforços vai nos encorajar a continuar falando corajosamente com a autoridade de Jeová. Então, esta foi a preparação e análise da reunião Nossa Vida e Ministério Cristão completa desta semana, 15 a 21 de julho. Muito obrigado, queridos irmãos, pela atenção, pelo carinho com o nosso canal. Esperamos que em pelo menos uma dessas partes você consiga dar seus valiosos comentários para encorajar outros irmãos na congregação. Aproveite, se inscreva no nosso canal, deixe um gostei, um comentário, compartilhe nossos vídeos e, se possível, torne-se membro do canal. Esta opção, além de ajudar o canal a crescer, faz com que esse vídeo chegue a mais irmãos. Uma excelente semana para todos vocês, com as bênçãos de Jeová, e até mais aos próximos vídeos.